Boa tarde, meu nome é Camille Fernanda, eu sou estudante do curso de Engenharia Civil na Universidade Federal do Paraná. Hoje, eu e meu grupo viemos apresentar um trabalho de geologia. O tema seria Geologia aplicada às estradas, o que é importante saber. Boa tarde, meu nome é Stephanie Vicente. Eu estou cursando o segundo período de Engenharia Civil pela UFPR e este é um trabalho apresentado para a disciplina de Geologia, onde o nosso tema é Geologia aplicada a estradas. Olá, boa tarde. Meu nome é Joyce do Amaral Alves, sou do curso de Engenharia Civil. Estou no segundo período e hoje viemos apresentar o trabalho de Geologia aplicada às estradas. Boa tarde, eu vou falar um pouquinho sobre a introdução do nosso trabalho. Geologia aplicada a estradas. A definição de uma estrada, segundo pesquisas, é a raiz etimológica de estradas encontra-se na palavra latina estrada, que significa estrada pública. A estrada é o setor da rua que se encontra entre duas calçadas ou passeios. E a definição da geologia, segundo pesquisas, é: a geologia estuda a Terra quanto à sua origem, composição, estrutura e evolução, por meio do entretenimento dos processos internos e externos responsáveis por suas transformações. Para se construir uma estrada, a geologia fará parte de todo o processo, desde a escolha do local até mesmo para a construção do mesmo. Para se construir, é necessário um terreno vasto, seja ele plano ou desnivelado, cada um com suas características geológicas particulares e individuais, relevo, vegetação e tipo de solo em que a estrada está sendo inserida. Toda estrada, antes de ser construída, precisa ser estudada, planejada, para assim executá-la. A geologia já se aplica no começo do processo, pois será necessário estudar o solo para assim saber os materiais necessários e as modificações necessárias no mesmo para realizar o projeto. Nosso trabalho tem a intenção de explicar a correlação da geologia nas estradas, os problemas que podem vir a acontecer se não efetuarem a mesma de forma correta, todas as consequências de não realizarem todos os procedimentos com o terreno, planejar e escolher os materiais usados na estrada, entre outros. Procedimentos para a construção de uma estrada, estudos geológicos feitos. Em um projeto/obra de uma estrada, são considerados diversos fatores, porém, para fim de projetos são o reconhecimento, a exploração e o projeto. Vale salientar que a esse tipo de empreendimento, a sua execução física cabem muitos estudos dentro destas fases, que são estudos de tráfego, geotécnicos, geológicos, hidrológicos, topógrafos, geométricos, de obra de terraplenagem, de pavimentação, de drenagem, de obras, de artes especiais, viabilidade econômica, de desapropriação, elementos de segurança, cronograma de orçamento de obra, de sinalização e estudos de impacto ambiental. Para isso, utilizamos a geologia, mais precisamente o projeto geométrico, consistindo nas etapas de reconhecimento, exploração e projeto, englobando os inúmeros estudos necessários para garantir que o processo de operação, frenagem, entre outros, sejam alcançados com sucesso. O projeto geométrico, em aspectos práticos, é um conjunto de métodos e técnicas que visam tornar viável, nos aspectos econômico, social e ambiental, a construção de uma rodovia, seja ela municipal, estadual ou federal. Reconhecimento. São levantados dados iniciais sobre a região e possibilidades de traçado, local para a estrada passar. São definidos os principais obstáculos topográficos, geológicos e hidrológicos, para logo em seguida ser lançado o anteprojeto. Exploração. Consiste no projeto topográfico de uma faixa limitada do terreno, onde se pretende projetar o eixo da estrada. Nesta fase, projetos de geotécnica visando corte, aterro são apresentados, assim como o aprofundamento de estudos de tráfego, hidrológicos, geológicos e topógrafos. Projeto é a fase de detalhamento do anteprojeto,
são determinados e aperfeiçoados os elementos necessários à perfeita definição do projeto em planta, perfis e secções transversais e longitudinais. O procedimento final é o conjunto de todos esses projetos acrescidos na memória de cálculo, junto a especificações técnicas e soluções adotadas à execução de obra, e claro, com um relatório final de impacto ambiental. Levando em conta todas as informações ditas pela Joyce, surge a problemática. Quais os problemas geológicos em estradas e suas causas? Então aqui nós identificamos 4 problemas, que seriam os deslizamentos de terra, a erosão marinha, as dolinas e as bossorocas ou vossorocas. Começando pelos deslizamentos de terra, eles são o escorregamento de materiais sólidos, como solo, fragmentos de rocha ou outros detritos ao longo de uma encosta. Esse tipo de movimento ele ocorre em áreas de relevo acidentado e é desencadeado pela presença de fissuras no solo ou nas rochas e pela ação de fatores externos, tanto naturais quanto de origem humana. Uma solução seria não desmatar a encosta dos morros e serras, mantendo a proteção natural do solo, evitar o plantio de árvores grandes e pesadas que demandem muita água nas áreas de encostas e criar canais de escoamento para a água. Além disso, não realizar cortes em encostas sem a prévia autorização de órgãos públicos e, se por acaso alguma área estiver com solo exposto, solicitar à Defesa Civil a cobertura destes locais. Um exemplo disso foi o deslizamento na BR-277 aqui no Paraná. Aqui tem uma imagem do dia seguinte, quando clareou o dia, de como esse deslizamento ficou. O próximo tópico é a erosão marinha. É um processo de desgaste, transporte e sedimentação de rochas e solos litorâneos por agentes erosivos. Ela pode ser causada pela ação de 3 fatores: as ondas, as correntes e marés. A erosão está presente em todo o litoral brasileiro e vem se tornando mais intensa em decorrência da ocupação desordenada de regiões costeiras, o aquecimento global e consequente elevação do nível da água do mar e a retirada de areia para o uso em pavimentação e aterros sanitários, podendo levar à destruição de estruturas construídas pelo ser humano. Uma solução seria manter sempre a vegetação original do local e, se necessária alguma alteração, fazê-la em curvas de nível. Um exemplo disso, como mostra a imagem, é Maragogi, no Alagoas, onde aproximadamente 400 metros do trecho total da orla se encontram em situação de emergência civil, com danos ao patrimônio público, privado e ambiental. A dolina é uma depressão circular que ocorre em relevo kárstico, ou seja, um relevo predominantemente constituído de rocha calcária, e se forma a partir da depressão do solo e das rochas, ou seja, ocorre um rebaixamento da superfície. As medidas preventivas essenciais correspondem à mitigação dos processos de dinâmica superficial e as medidas de controle correspondem ao disciplinamento do escoamento superficial e à retenção dos sedimentos. Ou seja, para restabelecer o equilíbrio dos processos, são necessárias práticas que disciplinem o escoamento superficial e que inibam o desencadeamento dos processos de dinâmica superficial. Ou seja, a implantação de um sistema de drenagem nestes locais seria de grande ajuda. Um exemplo aconteceu em Vazante, em Minas Gerais, na fazenda do seu José, onde ele percebeu e ele ouviu um barulho, e quando ele se aproximou, ele percebeu a terra neste estado. E cada vez mais ela estava se abrindo. Por fim, temos as vossorocas ou bossorocas. Elas são um fenômeno geológico caracterizado pela formação de buracos de erosão decorrente de chuvas em solos sem proteção vegetal, sendo considerado o tipo mais preocupante de erosão devido à ocorrência de perda de grande massa de solo, e ele é responsável por diversos impactos negativos ao meio socioambiental. As vossorocas elas podem ser o resultado de uma erosão superficial, subsuperficial e movimentos de massa. Uma solução, além do isolamento da área, seria o manejo na vegetação nativa e exótica induzida à área e a criação de caixas de retenção. Um exemplo bem próximo foi a BR-407 de Santa Catarina,
onde depois de grandes chuvas, grandes e fortes chuvas, abriu-se uma cratera no meio da rodovia, como você pode ver na imagem. Boa tarde, meu nome é Camille e vou falar sobre procedimentos para a restauração de uma estrada. Na maioria das vezes, o assunto de restauração de uma estrada só entra em pauta quando ocorre algum desgaste que prejudica o bom andamento do tráfego. Mas, apesar de não ser um assunto muito abordado, a manutenção de rodovias é extremamente importante e pode afetar diretamente a população. Uma curiosidade é que 90% do comércio depende das estradas, pois o transporte terrestre é o que mais movimenta mercadorias. As estradas não duram para sempre, mesmo que a implantação de rodovias seja realizada com perfeição. Mas elas acabam sofrendo com a ação do tempo, do clima e também pode se desgastar por causa de carga dos veículos. Todos esses elementos podem causar trincas, ondulações e outros problemas que precisam de intervenção. E para isso, para conter essas intervenções, para tratar das estradas, existem algumas maneiras de realizar reparos corriqueiros ou de emergência nas estradas. Dentre as principais, que estão listadas aqui no slide, é a fresagem, a reciclagem e o microrrevestimento asfáltico. Vou explicar para vocês o que é cada uma das coisas listadas anteriormente. No caso da frisagem, esse nome é dado a cortes realizadas em uma ou mais camadas do pavimento. Para que isso seja possível, é preciso utilizar um equipamento chamado fresador. Ela pode ser usada tanto nas estradas quanto em pontes e viadutos. No primeiro caso, é ótimo para a prevenção de trincamentos, evitando que entre água no pavimento, causando buracos em épocas do ano em que as chuvas aparecem com maior frequência. Já nas pontes e viadutos, essa técnica tem o objetivo de retirar parte do revestimento asfáltico para melhorar o atrito. Com relação à espessura do corte, a fresagem pode ser profunda, rasa ou superficial, já que no que diz respeito à rugosidade, pode ser padrão, fina ou microfresagem. Aqui nos slides vocês podem ver a fresadora, que é o equipamento que faz todo o processo de fresagem. O segundo tópico, citado anteriormente, é a da reciclagem. A reciclagem, como você já pode imaginar, é um dos métodos mais ecologicamente corretos. Ele se baseia na reutilização da mistura asfáltica que estão envelhecidas ou deterioradas. Nesse caso, até mesmo materiais da fresagem podem ser utilizados ao acrescentar outras substâncias a esses resíduos, como espuma de asfalto, emulsão asfáltica, agentes rejuvenescedores e CAP. Para compor o revestimento, é possível criar uma nova mistura. Quando feita a quente, ela pode restaurar a capa asfáltica. Já quando usada a frio, pode também realizar consertos em outras camadas, como a base e subbase. É importante ressaltar que, além da diminuição do consumo de recursos naturais, a reciclagem também é uma técnica que reduz gastos, sendo indicada para grandes centros urbanos, onde esses recursos são escassos. Aqui coloquei uma imagem da máquina que é usada para fazer a reciclagem, do asfalto que já está envelhecido, que já está deteriorado, que ele vai ser tratado e vai virar um asfalto bom, que vai deixar a nossa estrada boa e em ótimas condições para ter aquela circulação de veículos. O terceiro tópico citado anteriormente é o de microrrevestimento asfáltico. O microrrevestimento asfáltico a frio é uma das formas de realizar ações preventivas e de reabilitação, tendo em vista os cuidados com as rodovias. Ele é indicado para fazer reparos em superfícies que sofrem com a oxidação e com desgastes. Além disso, essa técnica aumenta a aderência entre os pneus dos carros e a capacidade asfáltica, ajuda na impermeabilização e pode ser usada para o preenchimento de trilhas de roda. Já nas camadas intermediárias, é uma ótima solução para retardar o aparecimento de trincas, por ser um serviço rápido onde o tráfego pode ser liberado em aproximadamente 1 hora após a aplicação. É uma opção vantajosa para locais com alto tráfego. Nas imagens, a gente pode ver ele sendo aplicado, como foi citado anteriormente, é uma aplicação muito rápida e isso é muito bom para quando é um tráfego que é muito alto. Então, se é rapidinho, não tem tanto problema assim, não vai gerar tanto transtorno. Nosso trabalho chegou ao fim.
Sendo assim, podemos concluir que qualquer tipo de construção de estradas ou rodovias precisa passar por uma série de estudos técnicos antes de serem executadas. Caso contrário, poderá ocorrer acidentes e prejudicar a vida de inúmeras pessoas. Este é o papel do estudo geológico, o estudar e obter conhecimento sobre cada tipo de solo. Dessa forma, será possível criar estradas e rodovias seguras. Agradecemos a sua atenção. Caso tenha surgido alguma dúvida, pode entrar em contato com alguma de nós. Obrigada, até mais!